Salve, salve pessoal, bom dia, começando mais uma live número 42, nesse domingo de manhã, aqui direto de São José dos Campos e começando a nossa terceira temporada de lives. Primeira temporada foi sobre o livro This is Marketing, do Seth Godin. Segunda temporada foi sobre o livro fantástico do Tim Grover, sobre o Relentless. E agora, terceira temporada, senhoras e senhores, com vocês, Group It. Esse vai ser o nosso segundo, ou melhor, nosso terceiro livro, How Small Groups of Friends Are the Key to Influence on the Social Web. Paul Adams. Esse livro aqui é muito foda. Ao contrário dos dois primeiros, esse livro aqui eu já li, mas por ser um livro muito curtinho, a gente vai acabar ele em menos de 2 semanas, aí em 10 dias a gente finaliza ele, são apenas 10 capítulos. Eu resolvi trazer esse livro fantástico do Paul Adams, porque ele foi o cara que foi ali talvez um dos mais influentes na criação do feed de notícias do Facebook, certo? Então esse livro ele é de 2012, né? E até se a gente for pensar em termos de redes sociais, a velocidade que as atualizações acontecem até um livro antigo, mas aqui estão os fundamentos das redes sociais, aqui estão os fundamentos da viralização nas redes sociais. Então, esse livro eu estou trazendo aqui pensando, né, na sessão de lives, assim, na sequência de lives, como algo maior, né, uma visão geral. Embora eu já tenha lido, vai ser muito bom reler. Esse foi um livro, inclusive, um presente que eu ganhei do Ângelo. Ele me deu em 2017 ou 2016, se eu não me engano. Faz um tempinho que eu li, vai ser muito bom reler, né, para trazer esses conceitos para a live. E o que é mais interessante é que o Paul Adams é um cara fantástico. Ele desenvolveu o feed de notícias, né? Ele fez aí um trabalho, ele trabalhou no Google, inclusive ele trabalhou no YouTube, no Gmail, no desenvolvimento do Google Plus, ajudou depois ao crescimento exponencial do Facebook no feed de notícias, foi aí talvez um dos percursores, né, um dos impulsionadores, melhor dizendo, do projeto ali de crescimento do feed de notícias, né? Então, lá em meados de 2012. Então, cara, esse livro aqui é o ouro do ouro, é a nata da nata, né? Fundamento das redes sociais, fundamento da viralização, comportamento humano. E aí o que é legal é que o Paul, ele fala aqui no livro, né, logo no começo, que esses são os estudos científicos que eles, no Facebook, a equipe de produto, de desenvolvimento do produto, que se eu não me engano era liderada por ele mesmo, usou para pautar o desenvolvimento do talvez aí o produto mais utilizado no mundo, certo? Qual é esse produto? É o feed de notícias do Facebook. Então, aqui tá o segredo por trás do feed de notícias do Facebook, certo? Então a gente vai ver os estudos científicos que se basearam, né, que pautaram o desenvolvimento do produto. Tem muito sobre comportamento humano, tem muito sobre tomada de decisão, tem muito sobre como nós agimos em grupo, né, como nós influenciamos grupos. E aí o subtítulo, né, do livro, né, como pequenos grupos de amigos são fundamentais para a influência nas redes sociais. É fantástico. Muito interessante, né? Como eu já disse, eu já li. E aí eu falei, né, estudos científicos. Não pense que é muito chato ou complexo demais aqui o que ele vai falar, que é muito acadêmico. Não é. Ele diz que isso daqui tem a síntese dos estudos científicos. Então ele fala que ele está correndo o risco de soar simplista demais em algumas explicações, mas esse livro tem a intenção de sintetizar todo o conhecimento ali, tudo que ele aprendeu nos estudos científicos aplicado no Facebook em primeiro lugar, para dar um direcionamento para profissionais, para negócios. Então esse é um livro para empreendedores, para comunicadores que querem melhorar a sua atuação nas redes sociais especificamente, certo? Como trabalhar essa rede. Então, isso aqui tem muita dica prática. Ele falou que a síntese dele, desses artigos científicos, e ele cita todos aqui em cada capítulo, é dar dicas práticas, é dicas direto ao ponto. Então, é muito interessante
vai ser muito interessante compartilhar com vocês, vai ser muito interessante reler esse livro. E só para a gente ter uma ideia aqui breve sobre o que a gente pode esperar desse livro, na introdução, que vai ser, vamos dizer assim, o tema dessa primeira live, dessa live inaugural do livro Grouped, a gente tem quatro frentes aí, de 4 grandes mudanças, né, que ele chama de shifts, acontecendo aí nos últimos 19 anos, desde 2000 para cá, né, que são as 4 grandes mudanças são a seguinte: a primeira é a ascensão da acessibilidade da informação. A gente está vivendo num mundo onde a gente tem uma abundância gigantesca de informação, né? Com a ascensão do Google, a ascensão do Wikipedia, né? Das redes sociais de uma maneira geral, a gente vive em um mundo de abundância de informação e não de escassez de informação. E os nossos problemas a serem resolvidos, nós como empreendedores, comunicadores, enfim, temos que lidar com problemas de abundância e não problemas de escassez na maioria dos casos. Isso é uma visão muito interessante, né? E aí ele diz, né, que hoje em dia na internet está se produzindo mais do que nós seres humanos somos capazes de consumir. Então é uma visão muito interessante de abundância. Essa é a primeira grande mudança. A segunda grande mudança, que serve como base para o livro, é a mudança da estrutura da web, né? Nesses últimos 15, 10 anos talvez, principalmente, a gente tem saído de uma estrutura centralizada no conteúdo, né, onde a internet girava em torno de páginas, né, de conteúdos estáticos, vamos dizer assim, e estamos mudando para uma internet estruturada em torno das pessoas, né? A internet mudou, as redes sociais mudaram essa dinâmica. As pessoas estão muito mais... ou melhor, a internet está sendo criada, os produtos dentro da internet estão sendo muito mais criados em torno das pessoas e não em torno do conteúdo. E aí tem uma visão muito interessante que ele já traz logo na introdução. As pessoas, com isso, estão gastando menos tempo no consumo de conteúdo estático, ali um conteúdo frio, vamos dizer, uma relação entre pessoa e conteúdo, e estão gastando mais energia, mais tempo na troca de comunicação, né? Na troca de mensagens. Então, as pessoas estão se comunicando mais entre si e não necessariamente entre elas e o conteúdo. Então, a terceira grande mudança é que pela primeira vez a gente está conseguindo mapear e medir as relações, as interações sociais. Isso é muito interessante, que ele diz, né, que nunca antes a gente conseguiu fazer numa escala tão grande. E ele, como ex-vice-presidente de produto do Facebook, se eu não me engano esse era o título mesmo, ele está conseguindo fazer isso em escala absurda, né? O Facebook, lá na casa dos 2 bilhões de usuários, eles conseguem medir as interações sociais de uma forma muito precisa, né? Tem uma amostra muito grande. Então ele diz que isso é interessante porque a gente consegue provar ou testar teorias que antes não eram possíveis através de dados quantitativos, né? Algumas teorias elas eram apenas validadas qualitativamente e agora a gente consegue ter uma verificação quantitativa disso, que é muito interessante, é muito legal. E ele diz, inclusive, nesse ponto que o marketing boca a boca, ele entra nessa perspectiva, né? A gente começa a entender como que nós, comunicadores, nós empreendedores, conseguimos espalhar as mensagens, né? A viralização, por assim dizer, e medir isso, né? Então ele dá muitas dicas interessantes nesse sentido, muitos pontos legais sobre marketing boca a boca, sobre como, né, que é o subtítulo do livro, como pequenos grupos de amigos são fundamentais para influenciar a web. Muito interessante esse ponto. E aí a gente entra na quarta grande mudança, né, que, como eu disse mais uma vez, é o fundamento, aí, a base para toda a linha argumentativa do livro. A quarta grande mudança é o aumento do entendimento sobre as nossas tomadas de decisões, né? Então, como a gente consegue quantificar essas influências, essas trocas de mensagens, segundo Paul Adams, a gente passa a entender melhor como os seres humanos tomam decisões, né? E como a gente viu na primeira temporada com o livro do This is Marketing, né? Nós comunicadores, nós marqueteiros, nós empreendedores, estamos trabalhando para que a transformação aconteça, certo? A gente quer ajudar as pessoas a saírem do ponto A e irem para o ponto B.
se a gente entende como essas tomadas de decisões acontecem, aqui eu vejo que a gente vai aprofundar um pouco muito mais nisso do que o próprio Seth Godin aprofundou, né? Ele fez ali só a superfície. A gente vai conseguir captar, né, quais são as trocas sociais, emocionais que é possível fazer para que essas tomadas de decisões aconteçam. E aí até um negócio interessante, né? Ele traz a perspectiva de que nós somos seres sociais, somos seres emocionais acima de sermos seres racionais, né? Somos seres humanos muito mais ligados à emoção, muito mais ligados à sociedade, né? A troca, a vivência em sociedade, e depois ali em outros momentos somos mais racionais. Mas o ponto central aqui que ele diz, né, o argumento para fechar já a nossa live, é que sempre, né, na história da humanidade, o homem viveu em sociedade, somos seres sociais, somos seres de troca de informação, de comunicação o tempo todo. A internet, principalmente nesses últimos 10 anos, conseguiu elevar isso numa escala absurda, a ponto de eu estar fazendo uma live agora, e se tiver uma pessoa que está morando, sei lá, na China, é capaz de ouvir a minha live. Então, esse entendimento maior sobre essas relações sociais e emocionais é algo também que vai ser a base, né, para os próximos capítulos aí que a gente vai ver nos próximos 10 dias. Então, muito obrigado quem entrou aí. Eu vi que a galera tá me desejando parabéns, feliz aniversário. Hoje é meu aniversário, muito obrigado. Marcelão sempre presente, falou dos fundamentos das redes sociais. Legal, o Eric, a Branca, obrigado pelo parabéns. Iagão. Valeu quem entrou, pessoal. Essa foi a nossa live de hoje, live introdutória sobre o livro Grouped, escrito pelo Paul Adams. Paul Adams, como eu disse no início da live, ele foi uma das cabeças, uma das lideranças intelectuais para desenvolver o feed de notícias que conhecemos hoje, né? Ele estava na equipe que proporcionou o grande crescimento de números de usuários no Facebook lá em meados de 2012, 2013. Então, esse livro segue a mesma linha dos outros dois, né? Eu estou disposto, eu quero estudar e trazer para vocês pessoas com pele em jogo. Eu quero trazer pensadores, eu quero trazer livros que não são tão populares assim, né? Não quero ficar me guiando por best-seller só porque vende mais. Eu estou buscando caras que pensam diferente, né? Eu quero ir em intelectuais, em influenciadores que influenciam em outros influenciadores, certo? Então, Paul Adams, um cara que manja pra cacete, né? Como eu disse, trabalhou no Google, trabalhou no desenvolvimento do Gmail, no YouTube, no Google Plus. Hoje, se eu não me engano, ele está trabalhando na Intercom, que é uma das maiores empresas, aí, uma das maiores startups dos Estados Unidos. Eles fazem um marketing, de estado da arte mesmo, de altíssimo nível. Vale muito vocês pesquisarem. A Intercom, curiosamente, é uma empresa de troca de mensagens, né, de comunicação, mais de B2B talvez. Ela vende, né, para outros negócios, mas enfim, né? Paul Adams, Grouped, esse será o nosso livro pelas próximas 10 lives, um livro um pouco mais técnico, saindo um pouco do campo de batalha e voltando para um lado mais, vamos dizer, intelectualizado, certo? É isso, muito obrigado pela atenção, obrigado por vocês me ouvirem nesse domingo, né? Nos vemos amanhã, como sempre, amanhã às 9h03 da manhã e não no horário de domingo. E é isso, Grouped. Tô ansioso para rever o livro, tô ansioso para compartilhar com vocês. Muito obrigado pela atenção e valeu!